rogando a Jesus que nos ilumine. Aliás, esse é o nosso tema de hoje. O português não está errado, é ilumina mesmo. Ilumina-te, ilumina-se. Depende de cada um de nós. Mas de onde vem isso? Vou contar uma história bem rápida. Lá na FEAC, todos os anos, nós temos uma palavra, um tema para a gente seguir. Esse ano, o benfeitor Mateus colocou o tema Ilumina-se, ilumina-te. Inspira-se, inspira-te. E o porquê disso? Ele colocou isso numa quinta-feira, eu acho que era dia 19 de dezembro, e eu sonhei com esse tema. Falei, vou reduzir para Ilumina, que dá para a gente estudar bastante, porque esse tema do Ilumina foi Jesus que sugeriu. É uma sugestão de Jesus, muito delicada, viu? Então, ilumina. De onde vem isso? Porque Jesus falou lá em Mateus, capítulo 5, versículos 13 e 16, ele falou que nós somos a luz do mundo. Mas, quando existe essa palavrinha vós, ela é muito imperativa. Vós sois. Nós somos. Cada um de nós. Mas somos. Se ainda não somos, um dia nós vamos ser. Em que circunstância que Jesus falou que nós somos a luz do mundo? Vós sois a luz do mundo. Foi no Sermão da Montanha. E isso foi uma declaração de Jesus extremamente impactante. Porque é uma declaração de Jesus. É o ensinamento do nosso Mestre nos convidando, não impondo, convidando para que a gente faça na nossa intimidade uma reflexão, não de 5 minutos, não de 1 hora, uma reflexão diária, sobre o nosso papel como cristão, sobre o nosso papel como habitante desse mundo que Jesus preside, nosso papel como pai, como mãe, como avós, como filhos, etc, etc. Vós sois a luz do mundo, ele nos convida também que a gente coloque em prática a nossa capacidade de iluminar o nosso caminho e o caminho daqueles que nos seguem. E essa iluminação começa onde? Dentro de nós. Expande-se primeiro dentro da nossa casa. Fácil de entender isso, não é? E nesse contexto do Sermão da Montanha, nesse contexto, Jesus estava ensinando ética, comportamento e moral que são aplicados em mundos superiores. Nos mundos onde vivem os espíritos crísticos. Por isso que a gente tem uma dificuldade de entender. Que já passaram por isso tudo. Onde as pessoas não ficam doentes. Onde não tem maldade, onde não tem orgulho, onde não tem egoísmo. Onde a luz se faz presente. Quando a gente estuda o umbral, a gente vê que lá é escuro. Falta a luz interna de cada habitante. Nosso lar é clareado pela luz dos seus habitantes. Dá uma diferença nisso, não dá? Então nós somos a luz do mundo. Então nesse contexto do Sermão da Montanha, nosso Mestre estava ensinando para cada um de nós. De maneira especial para cada um. Para cada um. Um contexto que a gente deve viver. Um contexto que é adequado àqueles que são seguidores desse Jesus. Um contexto de viver essa luz. Ele nos exorta, nos chama para que a gente seja modelos vivos, modelos permanentes de virtude e retidão. Ainda está muito difícil, pelo menos para mim. A esse nível que Jesus chama, está muito difícil. Mas é impossível? Não.
Por isso nós temos reencarnações e reencarnações. Para a gente ir adquirindo isso. Não é para ficar acomodado agora. Essa luz é para começar a brilhar nesse instante, da maneira que eu queira. Ele diz para a gente ser luz, iluminando o nosso caminho. E isso é uma das condições de fé, que está em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, item 3. Deixo para vocês pesquisarem ou eu dou uma palhinha. Entende-se também como fé, como uma espécie de lucidez de luz, que nos mostra aonde deveremos ir e como chegar. É a nossa luz. Olha, está em Kardec isso. Então essa luz que Jesus ensina, essa sabedoria, essa verdade, essa compaixão, é que fazem parte da luz que Jesus está propondo para a gente. Porque essa luz simboliza principalmente, entre outras verdades, a sabedoria. Não é a instrução, a sabedoria. A vontade de se instruir na ciência e na moral. A verdade. Duas grandes verdades existem em todo esse universo. A primeira grande verdade é a verdade que está contida no Evangelho que Jesus ensinou. É a verdade. É a verdade que nos ilumina. A segunda grande verdade, que nós ainda temos muita dificuldade de estudá-la e de praticá-la, é a verdade do autoconhecimento. Com essas duas verdades colocadas em prática, com sabedoria e com compaixão para os irmãos, para conosco também, com perdão para os outros e com auto perdão, nossa luz vai adquirindo força. De vez em quando é só um palitinho de fósforo. Quem lembra da prece de Ismália, lá dos mensageiros? Chega Ismália, suas companheiras, para rezar para aqueles espíritos que estavam adormecidos, que pareciam múmias, e André Luiz nota que na prece de Ismália, da fronte de Ismália, do peito de Ismália, de suas amigas, sai um holofote de luz clareando tudo. André Luiz fala que do peito dele, da testa dele, saiu uma lanterninha. Imagina da minha. Se André Luiz era assim. Quando a gente deixa brilhar a nossa luz, ele ilumina nosso caminho e o caminho dos outros. Em que contexto nós vamos colocar isso? O primeiro contexto, gente, vou chegar aqui que eu estou ficando incomodado de ficar aqui atrás. Te atrapalhou aí? Primeiro contexto, que a luz, a gente pode compará-la como uma lâmpada elétrica. A lâmpada elétrica, aquela é antiga, né? Mas a lâmpada ilumina primeiro onde? Dentro de si, no seu bulbo, para depois iluminar o resto. Essas lâmpadas que estão aqui iluminando o nosso salão, elas primeiro se auto-iluminam para poder irradiar a luz em fótons microscópicos, juntos um ao outro, iluminando todo o salão. É assim que funciona. A luz espraia-se para todos os cantos. E a nossa luz está indo até onde? Essa é a reflexão da verdade, da sabedoria, da caridade, do autoconhecimento. Da mesma forma, a luz divina, a luz de Deus, que está íncita. Íncita significa que está inserido dentro da gente. Nós já nascemos com essa luz. E por que nós já nascemos iluminados? Nem que seja a luzinha pequenininha. Porque fomos criados pela fonte de toda a luz do universo, que é nosso Pai. Nós somos filhos dele. Então essa luz íncita está inserida em nosso ser, em nosso princípio espiritual. Está na gente. Nosso livre-arbítrio é que vai fazê-la iluminar mais a nós e a humanidade. Então, o nosso dever, quando Jesus fala, deixai brilhar a vossa luz, é o nosso dever que essa luz
se irradia em nossa volta. Já pensou se a gente começa a irradiar essa luz dentro da nossa casa, com a nossa família, para valer? Uma luz que a gente consiga demonstrar amorosidade. Amorosidade não é amor. Amorosidade é a nossa capacidade de demonstrar o amor que sentimos. E às vezes a gente fica guardando isso pra gente. Não é eu falar eu te amo, é demonstrar que eu te amo. Com pequenas atitudes, com pequenos detalhes, do sorriso, do abraço, da ajuda mútua. Está irradiando luz, iluminando, sendo exemplo. E quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Mais o quê? De vez que ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo da cama. A gente coloca no lugar mais alto. Quem falou isso também foi Mateus, lá no capítulo 5. Está no Novo Testamento. Assim como a lâmpada, tal como na lâmpada, cuja luz interior espraia-se para fora de si mesmo, para o exterior, o nosso processo de iluminação, que é individual, nosso processo de iluminação é só nosso. É problema nosso. Seguir a luz e ser luz. A nossa luz interior espraia-se para o exterior. Isso é um processo de iluminação do espírito. Que, embora sendo interno, eu quero, eu posso, eu consigo, eu me ilumino pelas palavras, pelos ensinamentos e pela luz de Jesus, isso tudo se desdobra em sabedoria, em verdades, em consolo, pois interagem tanto intimamente como no campo social em que vivemos. Que às vezes a gente não acende a nossa luz, a gente diminui essa intensidade, porque a gente não age como pregamos. Tem uma história, gente, eu estou tampando aqui, tem uma história que um senhor recebeu a visita de um amigo e ele estava fazendo uma obra na sala. E o senhor mais idoso, assim como eu, sabe, cabelinho branco, pediu para o amigo lá em cima pegar o martelo. O amigo foi lá em cima no quartinho para pegar o martelo e acendeu a luz. Era uma lâmpada antiga de 15 watts. Iluminou um pedacinho. Ele demorou a achar o martelo, mas iluminou um pedacinho. Passado um tempo, esse amigo voltou, coincidiu que vai no quartinho pegar uma ferramenta assim para mim. Ele foi e já tinha uma lâmpada de 60 watts. Na hora que ele acendeu, aquele quartinho que estava iluminado com a luz de 15, agora tinha 60, estava quase todo iluminado. Aí ele viu as ferramentas todas, onde tinha poeira, onde tinha teia de aranha, onde estava passando a barata, onde estava limpo, onde estava sujo. Desceu. Passado um tempo, tornou a voltar, coincidiu que fosse lá em cima de novo. Aí já tinha uma luz muito possante. O senhor tinha colocado uma lâmpada de 100. E ao clarear totalmente o ambiente, além da sujeira e das ferramentas, ele pôde ver a beleza que existia no ambiente. Das paredes pintadas, dos quadros que estavam lá. Isso a gente pode trazer para a gente. Quanto mais a gente se ilumina, a gente consegue ver a sujeira, as ferramentas que dispomos para acender a nossa luz e a beleza da vida que Deus colocou em todo o universo. Mas a luz que ilumina para a gente ver é a nossa. Porque de vez em quando a gente só fica acendendo a nossa luzinha de 15 watts e não enxerga as virtudes e as boas obras dos companheiros. Não enxerga as luzes deles, porque nós não acendemos a nossa. Fechamos nossos olhos. Então, a doutrina espírita nos informa
que todos nós, todos os espíritos, fomos criados simples e ignorantes. Na nossa simplicidade, sem complexidade. Ignorantes em relação ao que é bom, que é ruim. Ignorantes entre o bem e o mal. Assim nosso Pai nos deixou para que não fôssemos marionetes, para que crescêssemos, aprendêssemos e colocássemos em prática. As coisas não vêm de graça. Cada encarnação que nos é imposta, está lá na questão 132 de O Livro dos Espíritos, tem o objetivo de nos fazer progredir. E à medida que a gente progride, através de provas, missões, expiações, nossa luz fica mais forte. Nosso caminho fica mais claro. E essa luz é íntima. A busca dessa dimensão divina é o sinal luminoso, é o fanal. É um sinal para nos orientar e orientar aqueles que vêm atrás da gente, porque tem muita gente que está nos seguindo. Joana de Ângeles afirma isso para a gente na mensagem 120 de um livrinho lindo chamado Vida Feliz, onde fala que mesmo que a gente não perceba, somos exemplo para alguém. Nós somos luz ou não para alguém. Foi por isso que Jesus falou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Gente, isso é muito fácil de entender. Se eu estou seguindo a luz do mundo, que clareia o mundo, se eu me ligo a ele, ligo a minha tomada na tomada de Jesus, vou ter treva na minha vida? O problema é que a gente tem um curto-circuito ali no nosso fio, o outro ali. Mas quando a gente estiver totalmente ligado nisso, nossa vida vai ser luz. Vai ser hoje, amanhã? Não. Quando vivemos igual aos espíritos crísticos. Quando vivemos nos mundos puros. Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos num momento, numa época de revolução, saindo desse mundo de provas e expiações, onde a luz está fraca, mas não está tão pequenininha, para um mundo de regeneração. Estamos indo. Ainda não é um mundo regenerado, mas estamos caminhando, significando que estamos clareando a nossa existência. E isso acontece quando cada um de nós decide não mais fazer o mal. Quando eu decido e eu quero mudar o rumo da minha vida, clareando a minha existência. São decisões de luz. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá luz na vida. Jesus, segundo o Espiritismo, antes de falar segundo o Espiritismo, lembrei que tem aqui um trechinho da carta de Paulo aos Efésios, que está no capítulo 5, só o versículo 9. Olha a profundidade desse versículo. O fruto da luz é a bondade, é a justiça e a verdade. Na hora que Paulo fala que o fruto da luz é a bondade, eu fico me lembrando de um pequeno diálogo de Jesus com um jovem. O jovem chega perto de Jesus e fala assim: bom mestre. Vocês lembram da resposta? Bom é meu Pai que está no céu. Mestre eu sou, mas bom é meu Pai que está no céu. Dá para imaginar o tamanho da bondade? Quer ser bom? Não dá. Bom é Deus. Quando é que nós chegaremos igual a Ele? Nunca. Olha o tamanho do que... Nós somos bonzinhos. Bom é meu Pai que está no céu. Simbolizando todo o universo. E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual é o tipo mais perfeito
que Deus tem oferecido ao homem para seguir de guia e de modelo, e outros de modelo e guia? É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Jesus. Pronto, acabou. Só de curiosidade, parênteses. A dissertação mais longa do Livro dos Espíritos é a questão 222, onde Kardec explica a reencarnação. É a mais longa. E essa é a resposta mais curta. Jesus. Pronto, acabou. Alguma coisa a mais falar sobre esse espírito? Quem se aproxima dele? Aqueles que o querem. Vocês podem fazer tudo que eu faço e muito mais. Significa que também nós fomos criados para sermos espíritos relativamente puros. E qual que é a função de um guia? É iluminar o caminho, é mostrar o caminho. E o pior quando eu vejo isso, e que Jesus falou para a gente, deixai brilhar a vossa luz, é que de vez em quando a gente é guia, não é não, gente? Ou não? Quem é mãe aqui? Quem são os primeiros guias da nossa vida encarnada? Qual é o amor maior entre os encarnados? É o amor de mãe. Quem dá a luz? É a mãe. Sai da escuridão do útero, onde fomos criados, gerados, amamentados, formou-se naquele instante da concepção. Fomos crescendo devagarzinho e, de repente, quando estamos prontos, a mãe dá a luz para cada um de nós. Brilha a nossa luz. E ela continua a nos iluminar, criando com a sua luz. E o pai deveria, ou deve ser, o parceiro aumentando e carregando mais essa luz. Não é? A luz começa dentro de casa, começa dentro da gente. Porque Jesus, de todos os espíritos que já vieram nessa terra, é aquele que é possuidor de um profundo conhecimento. Então ele é guia para nos orientar, nos mostrar o caminho. Interessante que esse tipo de guia não impõe. Respeita os nossos erros e as nossas vontades. Porque ele sabe que nenhuma só ovelha vai ficar perdida. Por isso não impõe. Não é verdade, gente? Vamos continuar mais um pedacinho? O caminho da iluminação, eu destaquei ali em amarelo, que é uma meta inalcançável numa única existência. Será que a gente se ilumina totalmente na encarnação mais importante que já tivemos até hoje? Já tivemos ou temos? Qual a reencarnação mais importante de todas que nós já tivemos? É essa, é aqui agora. É essa. E mesmo assim nós temos luz suficiente para iluminar o mundo, iluminar totalmente o nosso caminho? Ainda não. A verdade, a sabedoria, a bondade, tudo estão a caminho. A gente está brigando por isso, lutando por isso. Mas numa só existência é possível? Não. Então o caminho da iluminação não implica ainda que a gente se torne uma pessoa perfeita, um espírito puro. Se importa que a gente coloque como objetivo descobrirmos e realizar, através dessa redescoberta, a nossa personalidade integral. Desde aquela que, como um iceberg, desde a nossa criação, quando éramos apenas um princípio espiritual até agora, está escrita, gravada em toda a nossa existência, a realizar, separar, melhorar a nossa personalidade integral, que ainda está aí, escondidinha no estreito conhecimento de si mesmo, que nós não nos conhecemos, não avaliamos o imenso potencial
E a gente tem. Quando Jesus fala, deixai brilhar a vossa luz, ilumina-te, ilumina-se. Ele sabe que o nosso caminho é árduo, é difícil. O dele aqui encarnado foi fácil. Ele falou para alguém que ia ficar na praia tomando sol, paradinho? Não! Esse caminho fica mais difícil e mais árduo quando a gente coloca como paradigma de vida a preguiça. Amanhã eu faço, fico adiando. Isso pode ficar igual dieta. Segunda-feira eu vou começar a minha dieta. Já passou a segunda e eu não comecei. É igual quando a gente vai ao médico, ele traz uma dieta, passa a receita, a gente vai na farmácia, gasta um dinheirão com os remédios, não toma, não segue a prescrição, não larga o cigarro, não larga a bebida, não larga o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Fica na mesma. A luz não clareia, não acende. A jornada longa, na realidade, não é uma... Eu vou colar aqui que eu copiei aqui de Mateus, capítulo 16, item 27. Que essa nossa jornada longa, desde o momento da nossa criação, é para frente, não é uma via crucis, não é uma via de só sofrimento, nem tampouco um mar de rosas. É o caminho traçado por cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, que vai dar forma própria de acordo com os nossos méritos e de acordo com o nosso passado. Mateus, capítulo 16, item 27. Essa caminhada de iluminação pressupõe que a gente tem que atravessar obstáculos. Que a gente tem que enxergar nossos próprios limites. Não colocar o chapéu onde a minha mão não alcança. Se o meu limite, se eu for diabético, é uma tendência para eu comer doces, eu não me aproximo de doces. Só cai no abismo quem fica na beira do abismo. Eu tenho que saber o meu limite, até onde eu aguento. Eu tenho que saber. Agindo na minha vida para transformação a cada momento. Allan Kardec, no capítulo 17, item 4, do Evangelho segundo o Espiritismo, fala que se reconhece um verdadeiro espírita. Agora eu coloco o meu pitaco. Aquele que está se deixando iluminar, espraiando a luz, pelo tremendo esforço que faz para domar as suas más tendências. Domando más tendências, a gente está acendendo a nossa luz. É nesse contexto, que Jesus, que Kardec, que a espiritualidade superior mostra que os problemas não são... Desculpa. Os problemas que a gente faça não são atestados de fracasso. Nossos problemas, nossas provas, nossas expiações são oportunidades preciosas para a iluminação. Ninguém passa no vestibular sem estudar. Passa? Ninguém tira a carteira de motorista sem treinar a dirigir, sem fazer prova. Ninguém aprende a cozinhar sem ir para a beira do fogão. Ninguém aprende a amar se não amar. Se não tem amorosidade. Se não aprende a dividir. O caminho da iluminação, o caminho nessa direção da nossa iluminação, é como se fosse uma jornada daqueles filmes de herói para encontrar o seu tesouro. Sabe onde é que esse tesouro está escondido? No nosso íntimo, na nossa intimidade. Está escondido em algum lugar de nós mesmos. Porque o processo de iluminação requer
que a gente tenha consciência de nós mesmos. Uma consciência de querer, de buscar uma transformação. Uma consciência de desenvolvimento de nossa personalidade. Uma consciência de a gente caminhar na direção das qualidades que a luz maior nos coloca, nos mostra, que é Jesus. Essas qualidades superiores do Espírito. Então, esse caminho de iluminação é um processo interno. Começa dentro da gente, com consequências externas. Por isso, há um chamamento. Ilumina-te. Porque a partir do momento que eu consigo me iluminar, eu consigo me inspirar. Ilumina-me. Que eu busco a inspiração dos meus irmãos superiores. As duas coisas caminham juntas. Ilumina-te, ilumina-se. Inspira-te, inspira-se. Olha que coisa sensacional. Que a partir do momento que eu estou iluminado, na verdade, na sabedoria, na caridade, na luz maior que é a luz de Jesus, de onde virão as minhas inspirações? De espíritos atrasados, obsessores, ou do próprio Jesus? Dos irmãos superiores. E para isso, é necessário que a gente comece a ter um autoconhecimento. Aquilo que Santo Agostinho nos ensinou na questão 919. Qual Kardec... Olha a pergunta de Allan Kardec. Que é, a maioria das vezes é mais difícil entender a pergunta do que a resposta. Porque o homem é danado nas perguntas. Professor, pedagogo. Ele perguntou para ele perguntou, qual o meio mais fácil, mais prático de ser feliz nessa vida e resistir ao mal? Puxa vida! Quem responde? O santo de Hipona, Santo Agostinho. Fazei como eu fazia quando estava entre vós. Todos os dias, antes de dormir, eu sentava na beira da minha cama e analisava o que eu fiz de bom e de ruim. Eu que vivo falando isso, nem toda noite eu faço. Dona de casa, não faça isso deitado. As mães, as donas, não pode. Porque a maioria das mulheres, a gente senta, descansa, chega do trabalho, ela continua vendo se a janela está fechada, se o cachorro está alimentado, se o filho está agasalhado, se desligou o fogão, se está tudo na geladeira. E ela está cansada, aí vai tomar banho, chega, na hora que senta e fala, Pai Nosso. Então a sugestão é que vocês façam em pé. Façam andando. Na hora que deitar, relaxa. Vocês trabalham mais. Né? Ilumina-te, inspira-te. O que eu vou falar para vocês agora está baseado nesse livro desse espírita espetacular, um nordestino, chamado Alírio Cerqueira Filho. O nome do livro é Psicoterapia à Luz do Evangelho de Jesus. Há algum tempo que eu tenho seguido esse espírita, os ensinamentos dele. Nesse livro, quando ele está falando das sombras, dos movimentos egóicos, dos nossos sentimentos não tão virtuosos, ele propõe para a gente um sistema que ele denominou de Parda, onde cada letra tem um significado para que a gente tenha um autoconhecimento e que a gente consiga se iluminar. A primeira letra que ele propõe é a letra P, de percepção. Ele propõe que a gente se perceba. Eduardo, perceba a si mesmo. Como você é, quem é você, como você age, quais são suas virtudes, quais são seus vícios. Mas essa percepção íntima, a proposta é apenas a percepção, apenas entre aspas. Não se julgue, perceba-se.
Se a gente se julgar, a gente não sai do lugar. Perceba-se. A partir do momento que eu percebo quem sou eu, fica mais fácil eu me aceitar como sou. É isso que Santo Agostinho propõe. É isso que esse movimento que o Alírio está propondo para a gente. Eu me aceito com minhas virtudes, com as nossas virtudes, porque a temos, não temos? Não temos? Temos defeitos? Temos. Vamos colocar na balança. A maioria de nós tem mais virtudes que defeitos. E a gente fica explorando os defeitos. A gente pensa muito mais naquela pessoa que nos magoou do que na professora que nos ensinou o beabá. A gente pensa muito mais na mágoa do que na gratidão. A gente tem que pensar nisso. Na gratidão de estar encarnado, de viver. A gente tem muitas virtudes, gente. A gente não tem, isso não é orgulho. Percepção e aceitação como sou. Depois de eu me perceber e me aceitar, é necessário que eu reflita sobre isso. Reflita sobre o que eu percebo, sobre o que eu aceito, sobre como eu me aceito. Vou refletir sobre o que fazer para melhorar. Como fazer? Depois que eu decidi, eu tenho que melhorar nisso e nisso. Não adianta eu colocar uma lista desse tamanho. Uma coisa de cada vez está bom demais. Não é fácil. Escolha uma. Aí eu reflito como vou tirar esse vício da minha vida. Como vou trocar esse vício por uma virtude. Tendo percebido, aceito, refletido, vou tomar uma decisão. Isso eu não faço mais. Aí é que o bicho pega, que a gente escapa. Te dá umas fugidas disso. Após essa decisão, eu tenho que colocar como meta de iluminação, agir sobre o quê? Eu me percebo, que eu me aceitei, que refleti e decidi. Ação. Agir como? Suponhamos que eu, Eduardo, tenho o vício de falar palavrões. Decido não falar mais palavrão. Porque eu percebi isso em mim. Me aceito, refleti, tomei uma decisão e vou agir. Mas essa ação ainda consiste em nós 3 decisões dificílimas. Acabei de falar isso aqui para vocês. Saio na hora que eu vou manobrar o carro, levo uma fechada e solto um palavrão. Mas no momento que eu solto esse palavrão, eu penso depois do palavrão. Depois. Puxa vida, eu decidi que eu não falo mais palavrões. Eu tenho que ver que isso já é uma iluminação imensa, um caminho grande percorrido. Porque até minutos atrás eu não me percebia assim. Vê quanto eu cresci. Cada um com si. Passa um tempo, levo outra fechada. E de repente vê o instinto seu e paro. Durante a ação de soltar o palavrão seu, eu me percebo, eu me aceito, refleti e decidi. Vê o tamanho do meu progresso agora? Minha luz não aumentou? Que antes eu não percebia. De repente eu percebi depois. Agora eu estou percebendo durante o ato. Isso é um progresso imenso. Imenso mesmo. Depois vem um ar. De antes. Renato, você pode me dar uma maior fechada no trânsito. Eu vou falar, vai com Deus, meu irmão, de coração. Já está decidido. Esse vício, já cortei. Interessante que durante o dia as três ocasiões pode ocorrer com qualquer um de nós. Resolvi isso na minha vida, vou partir para outra. Está vendo como é que a luz está aumentando? Simples assim. Mas nem tanto, né?
Depende de decisões. A caminhada de cada um de nós em busca de si mesmo requer otimismo. Pessoa pessimista, que acredita no que os outros falam. Você não pode, você não é capaz, você é isso. Isso é mentira. Nós somos filhos de Deus. Nós somos espíritos lucigênitos. Temos íncita uma luz divina dentro de nós. Não vamos aceitar que os outros falem que a gente não é capaz. Não aceito mais. Posso ter dificuldade que não aprendi, mas eu sou capaz de aprender. Por isso que cada um de nós tem talentos. O que eu não consigo fazer ainda, você faz, você faz. Por isso vivemos em sociedade. Por isso precisamos da luz de cada um para clarear os nossos caminhos. Deixar brilhar a nossa luz. Ilumina-te. A gente não pode ficar com medo de ficar em pé. Medo de estar só. O medo de estar só é duvidar de Jesus. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, estarei. Posso andar andando sozinho. Mas no mínimo, meu anjo guardião está do meu lado. Desde que eu chame. Não estou sozinho. E eu acredito nisso. E como melhorou minha vida. Tá? É um processo de iluminação. Deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Que vai se dando com auxílios diversos. De encarnados e desencarnados. De professores e de alunos. Tá? Uma coisa importante. O caminho da eliminação é preciso ter coragem. A gente só supera nossos medos, obstáculos, a partir do momento que eu coloco o meu coração nisso. Coragem vem de coração. Para valer. Coragem não é ausência de medo, é agir. Se auto-iluminar. É a coragem que me ajuda a superar o medo. Que me ajuda a superar a dor física, a dor moral, as críticas e o fracasso. Tem que ter coragem. E para isso, tem que ter disciplina. Emmanuel propôs para Chico disciplina, disciplina e disciplina. Eu proponho a disciplina no pensar. Não sou apenas o que eu como, o que bebo. Somos principalmente o que pensamos. É através do pensamento que eu atraio bons espíritos, as boas coisas. Ou rejeito-as. Atraio obsessores, encarnados e desencarnados. É disciplina no pensar, de nortear a minha vida nos produtos do meu psiquismo. É onde eu coloco a minha vontade. Pensamento e vida de Emmanuel, capítulo 2, a vontade. Chama-se a vontade. Dá uma pesquisada, dá uma ali. Linda. Disciplina no falar. Palavra tem poder. E como tem? Quando eu falo eu não posso, eu não consigo, eu não me curo, a minha mente está dando a ordem para mais de 300 trilhões de células para que eu continue doente. Cada célula, ela recebe o poder do nosso pensamento. Quando nós estamos recebendo um passe, que tem 3 fases. As forças do médium passista, a força da espiritualidade, a força da energia das florestas, das matas. Tudo isso está penetrando aqui no chakra, descendo pelo meu corpo. Quando a gente está recebendo passe, o passista não precisa saber onde eu estou doente. Essa energia vai até onde precisa. Desde que o meu pensamento esteja recebendo isso, essa luz. Passe é transmissão de energia. É uma luz que penetra. Eu tenho que estar apto para isso. Disposto a receber. Disciplina no falar. Vendo que a importância da fala, eu posso
me iluminar, ou posso destruir a vida de alguém. A disciplina hoje está no escrever também as fake news, as bobagens na internet, falar mentiras. A gente pode destruir uma vida de uma pessoa. Olha o que a gente faz. Disciplina nas nossas atitudes, no meu relacionamento pessoal. Ser ético é eu ser o Eduardo dentro de casa, aqui dentro da casa espírita, no trânsito e no trabalho. Ser ético e eu agir quando eu estiver em outro país da mesma maneira que eu ajo dentro de casa. Isso é ética. Isso é moral. Ser um só. Aí a minha luz vai crescendo. Porque eu não estou fingindo e mentindo para mim mesmo. Por isso que eu tenho necessidade de autopercepção. A disciplina, o relacionamento pessoal. Eu decido se eu espalho fraternidade, se eu aceito o desapego, se eu respeito as diferenças sociais, religiosas, de raça, etc, etc. Isso é disciplina nas minhas atitudes. Todos nós temos uma jornada em busca de nós mesmos. E quando a gente acaba essa jornada, nós vamos retornar a um novo início. Encarnamos e desencarnamos. Até que a gente não precise mais. Quando vai ser? Não sei. Mas uns vão crescer mais rápido, iluminar mais rápido. Cada um no seu tempo. Isso é como se fosse uma espiral. Nós insetamos novos destinos ao encontro desta feita com Deus. Nossa espiral, a escada de Jacó, é nosso encontro com Deus. Onde está o reino dos céus? Dentro de nós, da nossa luz. A gente tem que se desfazer da ilusão de nossa inferioridade. O que antes diminui a nossa luz, gente. Vou repetir. Nós somos filhos de Deus. E por consequente, somos irmãos. Não somos melhores que ninguém. Também não somos piores. Nos diferenciamos nos nossos talentos, na nossa evolução moral. Mas na nossa intimidade, somos todos irmãos. Tanto é que na única oração que o Mestre nos ensinou, ele falou, quando orardes, orem assim. Pai, nosso, significando, e quando eu falo Pai Nosso, é para deixar brilhar a minha luz, sem querer apagar a luz de ninguém, que o Pai é nosso. Ok. Sugestão de um kit iluminação. Evangelho no lar. Oração. Orar significa conversar. Autoconhecimento. Otimismo. Perdão. Caridade. Não só material. Lembra do BIP? Benevolência, indulgência e perdão? Para com os outros e para com a gente também. Gratidão. Temos muito mais a agradecer do que pedir. Todos nós aqui, vocês estão nos vendo, temos uma casa, temos um teto, temos dinheiro para passagem, temos comida, não estamos em guerra, a gente agradece isso. Rezamos pelos outros que estão precisando. Desapego. O perdão. Perdoar não 7, mas 70 vezes 7, que é um perdão infinito. E aqui a nossa sugestão é do auto-perdão. Meu Deus, como é que a gente tem dificuldade de se auto-perdoar? Fico remoendo coisas que eu fiz. Está me levando o que fez? O que passou, passou. E eu aprendi isso, de repente, quando eu estava atendendo uma senhora, uma mãe, no atendimento fraterno na FEAC. Vou contar o milagre, mas não conto o santo, tá, gente? Não estou faltando a ética nisso. Ela me contou que há 10 anos atrás ela tinha tomado uma atitude com o filho que ela estava até hoje sofrendo. Eu perguntei para ela,
E hoje a senhora tomaria? Ela, de jeito nenhum, jamais faria aquilo. Eu falei assim, a senhora viu como é que a senhora progrediu? O que a senhora tinha para dar para ele? Ela tomou uma atitude para corrigi-lo, que ele estava fazendo uma bobagem muito grande. Sua atitude naquele momento, seus conhecimentos, era para tomar aquela atitude que ele precisava. Hoje a senhora já cresceu tanto, se ela não tomaria aquela atitude, teria outras maneiras de lidar. É assim que ilumina a nossa luz, gente. Aprendi com ela. Não, eu não tomaria mais essa atitude. E nós? Ela estava se remoendo de culpa. Ela falou assim, mas é mesmo. O auto-perdão libera a nossa energia criadora. Criar para a gente. Perdoar nós mesmos é entender que mágoa não é a gente. Mágoa é veneno que a gente toma para matar os outros, a gente está se matando. Mágoa é veneno que eu tomo para me matar porque eu não me perdoo de atitudes antigas. Sou um outro homem hoje. Sou um outro homem. Falta de auto-perdão apenas reflete um estado de desequilíbrio. Na hora que eu passo a me equilibrar, a me amar, me iluminar, eu vou ter auto-perdão. Vou reconhecer, me perceber, aceitar e refletir que o que eu fiz atrás era o que eu tinha capacidade. Aí eu pergunto, quem de nós já tem mais um ano de espiritismo que não mudou alguma atitude? Auto-perdão faz parte. Outra coisa importante, desapego de coisas e de pessoas. Não colocar a minha felicidade na mão de pessoas. Que na hora que ela quer ir embora, viver a vida, deixa aí. Na hora que ela parte para outra vida, eu fico prendendo. Dói. Mas o desapego faz parte disso. O desapego é um exercício essencial na jornada de iluminação. Tem tanta gente apegada em reuniões mediúnicas, a gente vê espíritos ainda apegados tanto à matéria, estão querendo cobrar o pote de ouro que ele escondeu, o carro, a fazenda, a mulher. André Luiz estava apegado à esposa, que ele não valorizou tanto quanto encarnado. Quando volta de nosso lar, vê que ela estava casada, ele quis agredir o atual marido. Ficou com raiva, perdeu a luz. Naquele momento, foi transportado para a escuridão do umbral. Lembram disso? Já finalizando o livro? Na hora que ele tomou-se... Na hora que ele reconheceu que o novo companheiro da esposa estava colocando luz, criando os filhos, dando educação, sustentando a casa, que aquele esposo da ex-mulher estava doente, quem trouxe o passe curador? E a única pessoa que viu André Luiz dentro de casa foi a empregada, porque ela tinha o coração puro. É desapego isso. É fácil? Não é fácil. Quando a gente está falando de desapego, não é esquecer o mundo, não. Mas entender que a existência terrena é passageira. Finalizando, vou ter que pular, que eu já estourei meu tempo, para variar. Assim, que a gente deixe brilhar nossa luz diante dos homens, para que eles vejam as nossas boas obras. Vejam que somos seguidores de Jesus. E assim, glorifiquem a Deus que está nos céus. E um dos caminhos dessa iluminação está no Evangelho no lar. O caminho da iluminação passa pela inspiração. E ao nos iluminarmos, ao iluminar o nosso caminho para os outros, nosso próprio caminho ficará iluminado.